quero conversar com você sobre as trombetas de Deus. Quando você olha para o mundo hoje e vê tantas catástrofes atingindo a Terra, como terremotos, que abalam as estruturas da Terra, as placas tectônicas se afastam e abalos sísmicos terríveis que se multiplicam hoje, trazendo tanta destruição, tanta morte, tanta dor e tanto choro. Quando você olha para os rios, as enchentes, as inundações, e o Brasil vive hoje um dos momentos mais dramáticos da sua história, com um Estado rico, próspero, da nossa federação, Rio Grande do Sul, sendo atingido como nunca dantes visto, mais de 300 municípios assolados pelas enchentes e pelo rompimento de barragens. Quando você vê fenômenos nos mares, como os tsunamis, que invadem a terra, varrem do mapa casas, vilas, até cidades. Quando você observa os fenômenos da natureza, no sol, nos astros, quando você olha e vê o desespero do ser humano, a angústia, a perplexidade entre as nações, seja fruto da violência, da guerra, da ganância, da invasão criminosa de uma nação a outra, de ataques terroristas que barbaramente ceifam vidas inocentes. Quando você vê a violência crudelíssima, derramando sangue, e impondo um regime de terror, de medo, você fica olhando, meu Deus, que situação terrível. Será que as coisas fugiram do controle? Será que a história está à deriva? Será que nós estamos vivendo o caos? E eu chamo a sua atenção para o fato de que a Bíblia, que é a palavra de Deus, no seu último livro, o livro de Apocalipse, traz para nós uma espécie de esboço do futuro. Na verdade, o futuro chegou. E esse livro, que é considerado por algumas pessoas um livro confuso, hermeticamente fechado, misterioso, de difícil interpretação, retrata para nós, com cores vivas, este cenário do fim. E ele começa tratando dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, e em seguida tratam dos 7 selos, que são abertos. Na medida que esses selos são abertos, a perseguição vem, a guerra vem, a fome vem, a pestilência vem, o sofrimento vem, e os inimigos se armam para atacar de forma tão desumana e tão cruel. E então, nos capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Apocalipse, nós encontramos sobre as 7 trombetas. Trombeta é um instrumento de aviso. E as trombetas são o aviso de Deus a um mundo hostil, cruel, que se levanta contra Deus e contra o seu povo, contra princípios e valores. E Deus, então, como que derrama do seu juízo parcial, porque na medida que as trombetas tocam, elas vão atingir a terra, os rios, os mares, os astros, os homens, de duas maneiras, trazendo perplexidade e sofrimento, e depois trazendo morte.
Esse cenário tão sombrio, ele não é um cenário que acontece por acaso, por coincidência, por um destino cego, nem mesmo um cenário que o homem criou por si mesmo. Ao contrário, é um cenário que Deus está trazendo como seu juízo parcial em resposta à maldade relatada nos capítulos 4, 5, 6 e 7, mostrando para nós que o juízo de Deus vem misturado com a misericórdia, porque Deus está chamando o ser humano, em tempo oportuno, ao arrependimento. Antes de vir o juízo completo, final, Deus alerta, Deus avisa. Foi como nos dias de Noé. Ele pregou durante 120 anos, alertou o povo que vivia assodadamente no pecado. E Noé conclamou este povo ao arrependimento. Teve a oportunidade daquele povo acertar sua vida com Deus, mas o povo não quis ouvir. Então, quando chegou o dilúvio, agora era tarde demais. Numa situação global, as águas inundaram a terra e todos morreram. Todos, exceto Noé e a sua família. A Bíblia diz também que quando Jesus voltar, vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão comprar e vender, casar e dar-se em casamento. E não há nenhuma reprovação moral nesses atos. O problema é que as pessoas vão estar fazendo coisas normais da vida, mas dentro de uma cosmovisão secularizada. Deus não faz parte da história delas, Deus não é levado em conta por elas. Elas compram, elas vendem, elas ganham, elas perdem, elas casam, elas dão em casamento, mas Deus está empurrado para a lateral da vida. E Deus está trazendo alertas, avisos solenes. E parece-nos que a nossa geração não quer ver isso e tapa os ouvidos a esta voz. E se as pessoas não ouvirem a voz da trombeta do juízo parcial de Deus, haverá um dia em que esse juízo será pleno e será tarde demais para o homem se arrepender. Então observe comigo a característica destas trombetas. A primeira trombeta está lá em Apocalipse 8, versículo 7, ela atinge a terra. 1/3 da terra. E a terra vive momentos tão dramáticos, não apenas por causa do pecado que ela foi sujeito, né? E está lá em Romanos capítulo 8, a escravidão que o pecado trouxe, trazendo maldição sobre a terra. E foi a maldição dada a Adão: maldita é a terra por tua causa. A terra que produzia frutos maravilhosos, agora produz cardos, abrolhos, espinhos. Hostil ao homem, para ele cultivar e lavrar a terra, para tirar daí o seu pão, ele tem que cuidar da erva daninha, ele tem que lutar contra a erva daninha. Mas não é só isso. As secas severas, a desertificação do planeta, seja por responsabilidade humana, de em vez de cuidar e lavrar, ele explora criminosamente a natureza e destrói o seu ecossistema, destrói o seu habitat, ou seja, para um outro extremo, onde ele vai adorar a natureza como se Deus fosse. Tanto destruindo a natureza quanto adorando a natureza, o homem está agindo de maneira errada com relação à natureza, porque o seu papel é adorar a Deus e guardar e cultivar a terra responsavelmente. Se nós destruirmos a terra agora, as futuras gerações vão pagar um alto preço.
Além do mais, você vê o juízo de Deus com os terremotos, os abalos sísmicos. E eles têm se avolumado e se avolumado e se avolumado na medida em que nós avançamos para um tempo que nós chamamos do fim do fim. São as angústias, são as agonias do planeta Terra. Mas se você comparar comigo, olhar comigo, vem a segunda trombeta nos capítulos 8 e 9, que cai sobre o mar. O bramido das ondas, o mar se agigantando, ficando furioso, às vezes invadindo a terra com as grandes ondas, com os tsunamis. E que força há que pode deter o mar? Que barragem possa existir para cercar as águas do mar? Nós vimos isso no Katrina, lá nos Estados Unidos, vimos o tsunami lá na Ásia e assistimos com muita frequência esta convulsão marítima das ondas gigantes, dos tsunamis invadindo a terra, lambendo cidades, varrendo vilas, destruindo tudo pela frente. E às vezes a nossa tendência é olhar isso como fatos e fenômenos puramente naturais. Quando Deus está dizendo que isso é uma trombeta, para alertar os homens acerca do grande dia do juízo, mas que agora ainda é tempo de se arrepender. A terceira trombeta está no capítulo 8, versos 10 e 11, e você vai notar comigo que agora essa trombeta é embocada para os rios. E os rios, por onde passam, levam vida, prosperidade, fartura. Mas o rio é uma grande bênção quando ele está dentro do seu leito, dentro do seu curso. Mas quando ele transborda, esparrama suas águas para fora do seu leito, ele leva a desastre, ele leva a morte. O que está acontecendo é que tantas vezes e em tantos lugares os rios, em virtude das chuvas torrenciais, dos reservatórios e barragens que são feitos tantas vezes sem a devida segurança, sem a devida cautela, sem a devida manutenção, então chega o desastre, então chega a catástrofe. Porque aquelas construções feitas sem um cuidado devido às margens, ou em encostas perigosas, ou barragens feitas sem a segurança devida, ou sem a preservação devida, os cuidados devidos, porque isso custa dinheiro, isso nem sempre traz vantagens para os gestores públicos, mas quando vem uma tragédia, ela pode trazer no seu rastro uma destruição terrível. Talvez nós estejamos aí colhendo os frutos amargos desse fato quando um estado da nossa federação sofre os esbarros dessa tragédia natural sem precedentes na história brasileira. De certa forma, não podemos jamais pensar que isso tenha a ver com culpas deste ou daquela pessoa, desta ou daquela sociedade, por causa deste ou daquele comportamento, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. Mas certamente isso inclui dentro daquilo que nós chamamos das trombetas de Deus, conforme relatado em Apocalipse capítulo 8, versos 10 e 11. E deveríamos ter ouvidos para ouvir, porque a trombeta de Deus está soando. E se nós taparmos os ouvidos aos alertas de Deus, e diz lá em Provérbios 29:1, ao homem que muitas vezes é repreendido, corrigido, alertado, avisado, e endurece a sua cerviz, ele é quebrado repentinamente, sem que haja cura.
Mas a quinta trombeta está no capítulo 9 de Apocalipse, versos de 1 a 12. E agora não é mais os fenômenos da natureza. Agora João vê um abismo, e esse abismo daí saem gafanhotos, que são em tamanha quantidade que entenebrecem o sol e o ar. Esses gafanhotos, eles não são gafanhotos insetos devastadores, que comem e defecam ao mesmo tempo. E por onde passam, deixam jardins transformados em desertos, lavouras frutíferas em cenário de devastação. Esses gafanhotos são espíritos malignos que não têm autoridade para cortar plantas e árvores, tão somente para atormentar os homens, não matá-los, atormentá-los. Tem cara de cavalo, tem dentes de leão, tem cabelos de mulher, tem rosto de homem, tem couraça de ferro. É claro que estas figuras são símbolos desses espíritos malignos que, ao terem rosto de homem, significa inteligência. Cabelo de mulher, sedução. Dente de leão, poder destruidor. Couraças de ferro, resistência às armas convencionais. De tal maneira que o que você vai encontrar aqui é que nós vivemos numa sociedade marcada, atormentada por espíritos malignos. Pessoas que vivem angustiadas. Não importa se moram num palacete ou numa choupana. Não importa se com diplomas enfeitando a parede, com cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, ou se completamente desprovidas de informação formal, analfabetas. Não importa se com muito dinheiro ou desprovido de qualquer recurso financeiro. As pessoas vivem atormentadas, angustiadas, perplexas, acuadas. Algumas delas flertando com a própria morte, com suicídio. Porque esta angústia, ela é tal, e tão profunda, e tão vasta, e tão poderosa, que algumas pessoas olham e não conseguem ver uma saída. Não há um remédio na farmácia capaz de acalmar esse vendaval da alma, para aquietar o coração. Elas vivem angustiadas, atormentadas pela culpa. E a culpa é um mal terrível, que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhuma terapia, nenhum divã, nenhum remédio é capaz de acalmar uma alma atormentada pelo chicote da culpa. E esses demônios vêm exatamente para atormentar os homens, a ponto deles desejarem morrer e não conseguirem. E o que isso quer dizer? Que eles buscam a morte e não a encontram. Não é que um cidadão vai pular do 10º andar de um prédio e não vai morrer, ou vai se enfiar debaixo de uma carreta de 30 toneladas e não vai morrer. O que ele está dizendo é que a morte não põe um ponto final nessa dor. É por isso que o suicídio é um engodo, é uma mentira, é um engano. Porque a morte não põe fim nessa dor. E então, nessa quinta trombeta, as pessoas vivem atormentadas, completamente atormentadas. Mas quando você vai
para a sexta trombeta, agora não é mais atormentar os homens. Vai se agravando o cenário. E agora 1/3 da parte dos homens perde a vida. É a matança, é a criminalidade, é a violência bárbara. Como vimos há poucos dias em São Paulo, um menino, adolescente, matou o pai, matou a mãe, matou a irmã e disse: não estou arrependido. A violência dentro do lar, a violência nas ruas, a violência das guerras, a violência que estampa, que arranca de uma sociedade desalmada, não desarmada, desalmada, sem alma. Onde a vida humana parece que perdeu o valor. Onde tirar uma vida humana parece ser menos grave do que de um animal irracional. E eu não estou de longe sequer sugerindo que não devamos cuidar dos animais com responsabilidade. Mas quando um animal se torna o símbolo do amor, num livramento de uma catástrofe, e não crianças, e não velhos, e não pessoas que são arrastadas rio abaixo pelas enxurradas, mas salvar um animal tornou-se o símbolo mais importante do ato de resgate e generosidade. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Essa é a sociedade hoje, que dá mais valor a um animal do que a um ser humano, que considera um crime mais grave cortar uma árvore do que derrubar um ser humano honrado. Nós, como disse no começo, precisamos ser responsáveis na mordomia da natureza, do nosso habitat, do nosso ambiente. Mas precisamos defender a sacralidade da vida, mormente da vida humana. Essa bestialidade onde o homem se torna o lobo do próprio homem, onde a vida humana não tem mais valor ou menor valor, retrata para nós o adoecimento da sociedade e o cumprimento desta trombeta que está soando nos ouvidos da história, chamando os homens ao verdadeiro arrependimento. Se você perceber, ao fim, quando a sétima trombeta toca, ela aponta exatamente para a última cena da história, a volta do Senhor Jesus. E notem comigo, e eu vou ler isso, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí é a segunda vinda de Cristo. Aí não tem mais chance de se arrepender, de emendar a vida. Não, aí a porta vai estar fechada. E se você não tiver azeite na sua lâmpada, você pode esmurrar a porta que ela não vai se abrir. É o dia final. Todas essas outras trombetas, 6 trombetas foram tocadas, atingindo a terra, os rios, os mares, os astros, os homens, e agora ceifando uma terça parte dos homens. Tudo isso, Deus disse lá atrás, com relação ao futuro, para dizer para você que Deus é eterno e, como tal, ele não tem o Cronos governando a sua vida. Deus está lá no futuro, como está aqui agora no presente e no passado. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Eu e você não enxergamos no escuro, não enxergamos na curva.
Mas Deus vê o futuro no seu eterno agora, por isso que Deus não é pego de surpresa. Para Deus, um dia com 1000 anos é como um dia. E Deus que está lá no futuro e vê o futuro no seu eterno agora, descreveu-nos o futuro, para que nós nos preparemos para encará-lo. São as 7 trombetas de Deus. São 7 avisos solenes de Deus, dizendo para você, para mim, para nós, ainda dá tempo de você se voltar para Deus. Ainda é tempo oportuno. Porque se você não ouvir a voz da trombeta, quando a 7ª trombeta soar, não vai ter mais tempo. A porta da arca vai estar fechada. E não tem como mais você ter oportunidade de salvação. É por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Arrependa-se e volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Que Deus nos abençoe, que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração sábio para perceber. Porque não basta viver apenas esse tempo, é preciso discerni-lo. Para que você não seja levado de roldão nas enxurradas das opiniões humanas, mas que você, iluminado pela verdade, se volte para Deus, a fonte de todo o bem, a verdade que nunca caduca, aquele único que pode dar significado à sua vida, paz à sua alma, salvação à sua alma e bem-aventurança eterna.